Olá pessoal, estamos começando aqui um vídeo falando sobre os filósofos pré-socráticos. Ao longo desse vídeo, pessoal, iremos discutir um pouco sobre vários filósofos desse período. Por que o nome pré-socráticos? Primeiro porque existe um filósofo grego que teve grande relevância, chamado Sócrates. Ele teve uma relevância tal que a filosofia ela é dividida em eras, antes dele e depois dele. Os filósofos que a gente vai estar estudando são os que foram anteriores a esse filósofo chamado Sócrates, ok? Qual o primeiro aqui que eu elenquei? Tales de Mileto. Por que Tales de Mileto? Primeiro, porque ele foi o primeiro indivíduo a se dizer amante do conhecimento e também o responsável por criar a primeira escola filosófica. Ou seja, ele foi a primeira pessoa a se determinar como filósofo. Haja vista que a palavra filosofia significa amor ou amizade à sabedoria. Ele criou a primeira escola filosófica também. Ele é responsável também por criar o teorema de Tales, que é aquele teorema onde conseguimos identificar se as linhas retas, elas são semelhantes, se são congruentes e tal. E também disse na época que a água era o princípio da vida, que na verdade toda vida que existia, ela tinha como fundamento a água, que sem a água não existiria vida. Que basicamente até hoje acreditamos dessa maneira. Pitágoras é outro filósofo desse período. Pitágoras era discípulo de Tales, daí também a vertente, vamos dizer, matemática. Ele é responsável por criar o teorema de Pitágoras, ou seja, aquele teorema onde você, entre duas retas, você consegue identificar um terceiro ponto. E ele criou esse teorema para poder definir o tamanho das pirâmides. Inicialmente, diz a história que ele criou para poder definir o tamanho das pirâmides. É dele também a teoria da harmonia das esferas. E assim, pessoal, é engraçado que existem várias incoerências em relação à morte dele, divergências, diferentes pontos. Ele matematicamente ele era genial. Agora a morte dele existem incongruências, tais como alguns dizem que ele morreu de velho, outros dizem que a sua escola atearam fogo nos seus discípulos e eles criaram como fosse um caminho, eles se jogavam sobre as chamas para que ele pudesse passar. Outros dizem que ele foi perseguido e no momento que estava prestes a morrer, só existia uma saída para ele fugir, que era um campo de favas. E ele recusou-se, porque dizia que dentro dos feijões favas estava a alma dos mortos, e ele, durante toda a sua vida, recusou comer feijões favas, e não seria naquele momento que ele estaria no meio daquela plantação. Seria mais ou menos aquela frase célebre do Chaves: eu prefiro morrer do que ficar vivo. Pitágoras. Genial matematicamente, mas a sua morte, se foi de fato nos feijões favas, é uma grande ironia. Demócrito. Demócrito é a pessoa a criar a teoria dos átomos. Ele diz que as menores partículas do universo eram os átomos, e esses eram indestrutíveis e indivisíveis. Ok? Hoje a gente sabe que não é mais os átomos, mas durante muito tempo essa vai ser a teoria aceita. Na verdade, essa teoria ela só vai ser derrubada no final do século XIX, do final do século XIX para a entrada do século XX. Ok? Erastotemos. Erastotemos é um filósofo pré-socrático voltado para a questão da geografia. Para você ter ideia, ele calculou a circunferência da Terra e disse que a Terra possuía cerca de 40 mil quilômetros de extensão. Ele errou por muito pouco, pessoal. Os satélites hoje, que são muito mais precisos, eles dizem que a Terra ela possui 40.070 quilômetros, ou seja, ele errou
a circunferência total da Terra por apenas 70 quilômetros. E isso sem ter nenhum equipamento de satélite naquele período, o que mostra que ele era genial. Tucídides e Homero são filósofos voltados para a questão histórica. Inclusive são chamados pais da história. Tucídides. Obras principais importantes deles são Ilíada, Odisseia, de Homero no caso, né? E Eneida, que falam sobre Guerra de Troia, sobre a volta de Odisseu a Ítaca e também sobre Enéas, que seria o avô dos gêmeos Rômulo e Remo, que consequentemente mais à frente fundariam o Império, a monarquia romana. Eu não sei se vocês perceberam, pessoal, mas todos esses filósofos, eles tinham como características trabalhar elementos da natureza, tais como sombra, como o efeito da água, como a estrutura dos seres vivos, a dimensão da Terra. Isso não é um equívoco, pessoal, essa análise, até porque os filósofos pré-socráticos, de fato, eles eram filósofos considerados naturalistas, filósofos que se voltavam, de fato, para a natureza das coisas, para a questão da origem natural fora da existência dos deuses. Embora boa parte deles ainda carreguem em seu bojo narrativas que falem sobre os deuses, ok? Desde já agradeço a atenção de todos vocês e desejo a vocês bons